Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, dar seu like e vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar o que significa ter uma mente renovada, né? O que significa uma renovação de mente, que é um convite da palavra de Deus para mim e para sua vida, que a gente tenha uma mente renovada no Senhor. E para a gente caminhar nesse texto, o texto que a gente vai ler é um texto que eu falo muito aqui no canal. Se você acompanha o tempo, você sabe que eu sempre falo isso quando eu tenho a chance. É o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que vai dizer o seguinte: não se conformem com o padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse texto ele está deixando claro, né? A gente não vai experimentar a vontade de Deus na nossa vida se a gente não tiver uma mente renovada. Se isso não acontecer na nossa vida, não vamos experimentar a vontade de Deus. Porque o texto é claro, gente. Se você não renovar a sua mente para que você seja transformado, você não vai experimentar a vontade de Deus. É necessário uma mudança de mentalidade. É necessário que a forma como você pensa hoje mude para que você consiga pensar da maneira que a Bíblia nos convida a pensar, que a fé nos convida a pensar, que Cristo nos convida a pensar, que Deus nos convida a pensar e que o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar a pensar. Mudança de mentalidade, porque aquilo que você não crê da Bíblia, você não vai viver. Por que você não vai viver? Porque você não coloca em prática. Porque muitas coisas da Bíblia, se não a maioria delas, dos ensinamentos, eles são práticos. Nós temos que praticar, não é só saber, nós temos que viver. Só que muitas vezes, para viver, nós vamos precisar de fé, que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu não faço algo que para mim às vezes parece ilógico, não faz o menor sentido, ou não vai contra qualquer pensamento racional, porque muitas vezes o convite da Bíblia é esse para mim e para você: fazer coisas que nós não estamos vendo o fruto, nós não sabemos se vai dar certo, mas pela fé nós fazemos. Só que para pensar dessa forma, nós temos que ter uma renovação de mente, nós temos que mudar a forma como a gente pensa. A gente precisa ser transformado. E ele está dizendo, né? O mundo tem um padrão. Por isso que ele fala: não se conforme com o padrão do mundo. Não se conforme com esse formato que o mundo funciona. Como o mundo pensa sobre casamento, como o mundo pensa sobre criação de filhos, como a ciência pensa sobre muitas coisas, como governos pensam sobre ideologias. Tudo isso ele fala: não se conforme com essas coisas. Por que tem muitos crentes hoje que são de direita, são de esquerda, em vez de serem de Cristo? Porque eles estão deixando que essa ideologia, essa política, essa forma de pensar, essa ideia política entre na cabeça deles, e eles acabam deixando às vezes de lado certos princípios bíblicos para adaptar a sua ideologia. Assim acontece também com família, assim acontece com o trabalho, assim acontece com a forma de lidar com o dinheiro, assim acontece com a liderança. Então todas essas coisas, no mundo existe um padrão. Então nós precisamos ter a mente renovada para que a gente consiga viver essas mesmas coisas, mas da maneira que o reino de Deus funciona, da maneira que o Espírito de Deus vai nos guiar a viver, vivendo pelo Espírito, vivendo pela fé. Então, se eu e você não renovamos a mente, a maneira de pensar, nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem, porque aquilo que Deus tem está ligado à fé e à nossa mudança de comportamento. Ele diz: você se arrependeu? Então demonstre frutos de arrependimento. Demonstre uma mudança de comportamento. E para a gente continuar falando disso, a gente precisa pensar que nós precisamos então abandonar esses pensamentos do mundo. Hoje em dia tem escolas que aceitam pessoas que se comportam como animais. Hoje em dia tem um pensamento sobre sexualidade que é contrário à palavra de Deus. Tem um pensamento sobre divórcio que é contrário à palavra de Deus. Tem pensamento sobre dinheiro que muitas igrejas estão adotando, mas que é contrário à palavra de Deus. Por quê? São pensamentos mundanos que vão entrando na igreja sem a gente perceber. E nós vamos então cometendo esse pecado, nós vamos fazendo esse sincretismo que chama na teologia, que é quando você vai juntando um conjunto de crenças, você vai misturando as crenças. Então há um sincretismo entre a palavra de Deus e aquilo que o mundo diz. E nós vamos vivendo então meias verdades. E é daí que vão surgindo os falsos ensinos. Por isso que pessoas elas vão se tornando falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos evangelistas. Porque a mensagem delas até tem um pouco de palavra de Deus, até tem um pouco de evangelho, mas também tem mundo, mas também tem pecado,
mas também tem uma filosofia caída. Quantos homens de Deus hoje não estão pregando o evangelho e ao mesmo tempo são estoicos? A filosofia coach, ela vem de uma filosofia misturada nela, né? Porque o coach ele é uma mistura de performance com o estoicismo, que é uma forma de pensamento de que Deus, ele criou todas as coisas e ele foi para o céu e deixou você para ser o senhor do seu destino. Quantos coaches não falam isso? E não quero dizer que todo coach é ruim, que eu te falei, ele tem o seu valor, porque ele também foi pensado em melhorar suas habilidades, ele também foi melhorar a sua performance. E isso é muito bom, você vai precisar disso na sua vida. Mas quando nós misturamos essas coisas com a palavra de Deus, quando nós pegamos texto fora de contexto e tentamos adaptar uma realidade do mundo, nós estamos fazendo um sincretismo, nós estamos criando um sofisma, é uma meia verdade, ela é verdade, mas não é. Porque até certo ponto é verdadeiro, em certo ponto eu tenho uma semente do mundo. Em certo ponto, eu tenho uma semente que me dá brecha para o pecado, que me dá brecha para uma vida sem santidade, que me dá brecha para uma vida que eu consigo fazer uma deturpação de caráter, que me dá brecha para que eu viva ao contrário da palavra de Deus, porque ele é a meia verdade. A outra metade dela é falsa. Então, se eu e você não nos alimentamos, e esse é um outro ponto que a gente pode aprender aqui, da verdade, nós vamos ser enganados. Se nós não lemos a Bíblia, qualquer coisa que qualquer um diz pode parecer correto, porque é só eu pôr um versículo no meio e tá tudo bem, tá bonito, é de Deus, por quê? Porque tinha a Bíblia. Mas tinha um versículo fora de contexto, usado para ensinar uma coisa que a Bíblia não estava ensinando, ou para dar apoio a uma ideia, uma ideologia, que não era o objetivo daquele versículo. Isso tem acontecido muito. Então, como a gente consegue renovar nossa mente? Como que a gente muda esse pensamento? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Você precisa ler esse livro, cara. Você tem que ler. Se você não ler, eu quero dizer para você, você está indo por um caminho bem ruim. Você está indo por um caminho de muitos erros. Porque a palavra de Deus, ela confronta a nossa alma, ela confronta o nosso espírito, ela confronta a nossa alma, ela confronta a nossa carne. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ela é como se fosse uma espada que tem dois gumes, né? Corta para cá e corta para lá. É como se ela separasse aquilo que é alma e espírito. Às vezes tem coisa que eu estou pensando, eu falo, deve ser isso. Então, de repente, eu abro a palavra de Deus e eu falo, cara, uma parte até era de Deus, mas outra parte que é muito um pensamento meu que não tem nada a ver com a verdade. Quantas vezes a palavra de Deus não me relembra de coisas que eu deveria estar fazendo, coisas que eu deveria estar vivendo, coisas que eu não deveria ter feito, que são pecado, que às vezes vão me trazer problemas lá na frente, que eu deveria ter ouvido a palavra antes, que eu deveria ter crido no que ela diz para a minha vida, para a vida da minha família e para tudo que eu sou envolvido. Então a palavra de Deus, ela nos vai ensinar. Mas Guilherme, a gente não deve estar em oração, em adoração. Claro que a gente deve estar. Só que muitas vezes nós fazemos isso sem a palavra, porque essa palavra que vai nos ensinar sobre adoração, sobre oração, sobre ter tempo com Deus, sobre comunhão, sobre santidade, sobre relacionamento de sacerdócio. Então, se eu não ler a palavra, eu posso orar errado, posso adorar errado, eu posso ter um relacionamento com Deus superficial, que é mais emoção do que realmente ter um relacionamento com Deus. Porque você precisa lembrar, a oração não é só sobre você falar com Deus ou pedir coisas. A oração é sobre você falar com Deus. A oração é sobre Deus te ouvir. A oração é de Deus falar com você. E a oração é de você ouvir a Deus. Todos esses pontos envolvem a oração. E você aprende isso por meio da palavra de Deus. Nós vamos ter um outro vídeo aqui, que se não saiu, vai sair, que vai falar sobre oração. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu quero dizer para você, substitua aquilo que você alimenta. De Deus não se zomba. O que você planta para a carne você vai colher. Se você planta do Espírito você vai colher. Então, se você não se alimenta de coisas boas, daquilo que é saudável para o seu corpo, você vai ter uma saúde ruim. Da mesma forma, se a gente não se alimenta daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é reto, que é a palavra de Deus, que nos vai ter mais fé, que vai aumentar a nossa fé, porque a própria Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou longe da palavra, eu não vou conseguir desenvolver a minha fé. Ela pode ter uma fé até certo lugar, porque a palavra ela vai me esticando, ela vai exigindo que eu tenha mais fé. Substitua aquilo que você alimenta. Diminua o tempo de séries que você assiste, diminua o tempo, só vendo bobeira, só vendo piada, só estando com pessoas o tempo inteiro. Mas se dedique também a passar tempo com Deus, a mudar a sua mentalidade por meio da palavra de Deus, para que você consiga ter uma renovação de mente e uma transformação de vida e também experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.